Boa tarde, catadoras e catadores. Boa tarde, gente. Queria saudar aqui os meus companheiros de painel, saudar aqui o Iramar, o Tião, o Alex, dizer que eu queria também saudar aqui o movimento, não é? Por essa Expo Catadores agora de 2012, não é? Uma lição de organização, de profissionalismo, que a gente espera que seja o que vai sair de profissionalismo também para essa nova fase do país em relação à inclusão de catadores na coleta seletiva, eu diria mais, na logística reversa, porque é um outro instrumento que a gente vai conversar sobre ele aqui, né? Então essa Expo Catadores aqui ela está já se colocando como um evento importante, mostra uma organização. Nós estamos agora com 4 painéis paralelos, com certeza deve ter participação de catadores em todos eles, né? São 4 salas como essas, e uma discussão importante sobre temas que vão melhorar e muito a realidade do Brasil, a sustentabilidade, mas também a melhoria da qualidade de vida de todos vocês. Eu trago aqui um abraço da ministra Isabela, do nosso secretário Pedro Wilson, não é? E vamos ter oportunidade de estar com vocês aqui no dia de hoje, amanhã e depois também. Queria, então, fazer uma abordagem específica sobre o tema que está colocado, que diz respeito ao grande desafio do Brasil nesse momento em relação à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a eliminação dos lixões, não é? E, ao mesmo tempo, falar sobre os planos de resíduos, que são planos importantes que vão permitir a que os aterros venham a substituir esses lixões, e planos esses que devem ser municipais, intermunicipais, estaduais, e que vão permitir aos municípios identificar aonde vão estar os galpões de triagem, os pontos de entrega voluntária, qual que vai ser a meta do município para aumentar a coleta seletiva e a reciclagem, como é que vai ser feita a inclusão dos catadores. Então, as duas coisas estão relacionadas, não é? Então, eu queria gastar um pouquinho a minha fala para conversar com vocês sobre esse desafio, que não é um desafio qualquer, gente. Nós estamos hoje no Brasil, eu venho coordenando a Política Nacional de Resíduos do governo desde antes dela existir, não é? Eu estou no governo desde 2007, participei e tive o prazer de coordenar o projeto de lei que foi depois transformado na Política Nacional de Resíduos em 2007. Tivemos diálogos importantes com a liderança do Movimento Nacional dos Catadores, onde a política permitiu incluir os catadores em uma grande parte dos instrumentos da política, e não é à toa que os catadores, no seu movimento, permitiu que a política incluísse a participação dos catadores nos diversos instrumentos, e hoje, ao tratar da implementação desses instrumentos da política, em todo momento, nós do governo federal, não digo só eu do Ministério do Meio Ambiente, a todos os meus companheiros do governo federal, os ministérios Trabalho, Emprego e Renda, Ministério das Cidades, a própria Secretaria-Geral da Presidência da República coordena essa atividade em conjunto conosco, do Comitê de Inclusão dos Catadores, o Movimento de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Fazenda, né? Ministério do Planejamento, o governo federal como um todo se debruça, e em todos os instrumentos que a gente vai discutir da Política Nacional de Resíduos, tem os catadores participando com representatividade em igualdade de condições com o setor privado, o setor da reciclagem, os governos de uma forma geral. Isso é motivo de grande satisfação. Bom, para a gente falar sobre eliminação de lixões, não é? Eu preciso falar com vocês um pouco do diagnóstico do Brasil, não é? Então, o Brasil tem 5.500 municípios aproximadamente, 5.560. 50% dos municípios brasileiros têm lixão, gente. Eu estou falando de quase 2.600 municípios brasileiros. Esse dado é um dado muito forte, porque se é verdade que a partir de 2014 a gente tem que eliminar os lixões, nós estamos falando do encerramento de 2.600 lixões desse país.
Guarda esse número porque é um número muito importante. O Brasil, se quiser ter a lei implementada a partir de 2014, nós vamos ter que encerrar 2.600 lixões e modificar a realidade de praticamente 1.100, quase 1.100 aterros controlados, que na verdade é um misto entre o lixão e o aterro sanitário, não é? E nós temos no Brasil da ordem de 27% dos municípios, pouco próximo de 1.300, 1.400, 1.200 aterros sanitários, que é o ideal, não é? Então, esse é o nosso desafio, não é? Eliminar quase 2.600 lixões no país, não é? E o problema todo é que, nesses lixões, nós temos catadores, não é? Nós temos crianças, idosos, temos adolescentes, e numa realidade que vocês conhecem muito melhor do que eu. E o desafio que está colocado, portanto, é eliminar o lixão, né, e incluir os catadores que estão no lixão nos programas de coleta seletiva e nas unidades de reciclagem. Então, esse é o nosso maior desafio no Brasil, né? Então, esse diagnóstico dá um pouco a dimensão da dificuldade que a gente vai ter que enfrentar no país. Eu não diria que a gente teria que eliminar somente os lixões. O desafio que está colocado para a gente é de eliminar os lixões e os aterros controlados. Lembrem-se que o aterro de Brasília, o Rony deve estar por aqui, ele é classificado como aterro controlado, mas é um lixão, né? Ele está classificado como aterro controlado e é um lixão. Então, o nosso trabalho é eliminar em torno de quase 4.000 lixões ou aterros controlados no Brasil. Não é algo qualquer, né? O que a lei fala, né, em relação à eliminação dos lixões, né? A lei fala, no artigo 54, é bom ler, né, que a partir de 4 anos depois da lei implantada, ou ela publicada, e ela foi publicada dia 2 de agosto de 2010, então, portanto, a partir do dia 3 de agosto de 2014, se não tiver alteração na lei, os rejeitos têm que ser dispostos de forma ambientalmente adequada em aterros sanitários. Isso está colocado na lei, gente, mas o decreto que regulamentou a lei, que não foi colocado aqui pelo seu caso, mas é importante, que é o decreto 7.404, que também é de 2010, ele traz um conjunto de sanções para os prefeitos municipais que ainda dispuserem os seus resíduos em lixões, não é? Então, nós estamos falando de um instrumento legal e que o Ministério Público, de uma forma geral, os órgãos fiscalizadores, os órgãos do CINAMA, estão muito atentos. Ou seja, pela lei, não vai poder mais existir lixão no Brasil, não é? Então, não é a vontade do governo federal. A lei é que diz assim. Então, aí, Tião, né, se a gente discutisse contra ou a favor da participação dos lixões, dos catadores nos lixões, é porque é lei, não é? E é lei porque a gente tem que ter uma mudança da qualidade de vida desses catadores. Eu concordo com o Tião, não é? Os catadores têm que estar em condições mais decentes de trabalho, não é? Têm que participar da vida ativa da sociedade, e o lixão não é o melhor lugar para a existência dos catadores e das catadoras, não é?